Boa noite. Boa noite a todos e todas. Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Hoje com revisão dessa introdução à política que a gente começou. Mas antes tem um pedacinho que ficou faltando da aula passada sobre Maquiavel. Exatamente. Bom, vamos Tá tentar. mais fácil para ti. Não tem percorrências, mas eu estou aqui na Voz do Além. Pode crer. Deixa eu me passar pro lado, então, para poder me ver o suficiente e poder enxergar direitinho aqui. Bom, vamos embora. Não sei se quem estava aqui hoje, porque eu tenho sérios problemas de memória, tá? Quem está aqui hoje esteve na última aula. Imagino que sim. Se não, a gente revisa o que teve, que foi para o YouTube. Então, rapidamente, o que foi a aula passada? Que a gente falou que ia ser uma loucura e não sei o quê. Inclusive, acho que foi a Júlia. Meu Deus, é uma vergonha isso. Eu não sabia quem conversou comigo, quem não, mas não sei do como da minha vida, não sei de muita coisa também, tá? Me perdoe. Mas alguém estava dizendo assim, mas isso está muito sombrio, muito complicado. Basicamente, o que o Maquiavel vai fazer? Tá? Ele surge para se distanciar da igreja. Tá? O que foi que a gente viu? Que ele estuda os tipos de principados, porque ele fez esse livro para agradar um cara que tinha o poder de fazer com que ele pudesse voltar para a cidade ou não, tá? Só uma retrospectiva rápida. Ele separou os tipos de principado nesses tipos que a gente está vendo aqui nesse esquema, que são os hereditários, que são os mais fáceis, tipos que não são hereditários são novos. Esses novos podem ser realmente novos ou eles podem ser mistos. Quando eles são novos, você não pode contar com as armas dos outros, tá? Você precisa contar com as suas próprias armas, porque quem luta por você mesmo, como o exemplo que eu dei da minha avó, que a gente diz que a gente não dá beijo com a boca dos outros, é basicamente a mesma questão aqui com o Maquiavel. Maquiavel e minha avó, lembrem da gente no Enem, tá? Show de bola, tá? Os principados que não são novos vão ser mistos. Esses mistos, misto de mistura, né, minha gente? A gente vai misturar o quê? Ou vão ser parecidos, ou eles vão ser diferentes dessas duas partes que se misturam. Seja o povo e o seu príncipe, ou seja, o que é que vai se misturar? Basicamente, sempre é o povo com o príncipe. Se o príncipe e o povo são parecidos, num sentido de da onde eles saíram, o que eles fazem, o que comem, sexta-feira no Globo Repórter, tá? Desse tipo de semelhança relacionada às suas atividades, às suas atitudes, à sua cultura. Não queria usar cultura aqui, mas vamos embora. Se eles são parecidos, é fácil de manter, é só eliminar a linhagem do antigo príncipe, não mudar as leis e impostos que o negócio que estava indo vai continuar. Tem vários exemplos de Game of Thrones, talvez tenha dado exemplos demais de Game of Thrones, sinto muito. Mas, basicamente isso. É preciso que a gente elimine a linhagem do antigo príncipe para que não cause saudade, tá? E outra coisa que o Maquiavel diz, a gente precisa que os homens ou sejam afagados, né, abraçados, acarinhados ou eliminados. Porque não pode ter medo da vingança, tá? Se é para fazer mal para alguém, faz mal bem rápido. É o bom e o mau uso da maldade que a gente estava falando, né? Que quando for para fazer o mal, ele precisa ser feito rápido, ele precisa ser feito de uma vez, ser revertido o máximo possível em relação aos súditos e tal. E ele não pode virar um hábito, ele não pode virar um vício. Tipo, mal
rapidão, se ele precisa ser feito, tá? E a bondade, como ela é muitas vezes esquecida, na verdade, ela é menos esquecida, ela é mais esquecida que a maldade. O que ele quer dizer é isso. As pessoas não esquecem o que é feito de mal para elas, né? Dentro desse sentido. Enquanto a bondade é o contrário. Ela precisa ser feita lenta para que as pessoas lembrem do que foi feito. Tranquilo. Já nos diferentes, se o povo e o príncipe são diferentes, o que ele precisa fazer? Fixar residência e fixar colônia. Ele tem que chamar a galera dele, que é parecida com ele, para vir colocar essas coisas, todas essas atitudes nesse... Perdi? Fugiu a janela? Achei a janela. Nesse espaço, nesse território. Tá? Tem que chamar a gurizada dele para cá, que foi o que aconteceu, muito parecido com a vinda dos portugueses para o que não era Brasil ainda. Veio toda uma gurizada para cá, tirou quem das casas da onde as pessoas viviam, entraram para dentro das casas e tipo, aqui agora é onde nós vamos morar e vocês que se virem. Tá? Para mais informações, aula de história. Veja os vídeos. Vitor, você está aí para me ouvir. Tranquilo. Depois desses, a gente vai ter os civis, tá? Que isso foi algo que a gente não pegou na última aula. Existem, o que o Maquiavel está dizendo? Existe a possibilidade de que os civis, né, o povo, lembrem que povo não é todo mundo, povo é diferente de pobre nesse contexto, povo é só quem tem condição de votar. Escravo não é povo, mulher não é povo. Porque o que a mulher faz? Nessa época, muito pouca coisa. Vamos voltar para isso em algum momento sobre o voto feminino. Mas mais lá para frente, nós temos muito atrás. Se eu for, tipo, favoritão do povo lá, ele pode virar príncipe. Isso é uma possibilidade. O que ele precisa fazer? Manter o povo como aliado. Agora, olha a palhaçada. A criatura vai lá, te põe no trono. E tu, não quero mais saber dessa gente. Não, funciona bem assim, meu. Se o teu poder foi dado pelo povo, precisa manter o povo como aliado, porque aquele que põe, tira. Basicamente, não precisa de muita coisa para entender o que é o negócio. Mas o que ele também precisa fazer? Ele não pode deixar o povo com tanto poder. O que ele precisa fazer? Ele precisa fazer com que o Estado, tá, a posição dele enquanto príncipe seja útil. Porque do que me vale um troço que não é útil? Inútil. Então, para se manter naquela posição de poder, lembrem que o príncipe é um manual de como conquistar e manter o poder. É esse o objetivo de todas as informações que a gente está tirando aqui. O Estado precisa ser útil, meus amigos. Se o Estado não é útil, para que ele serve? Né? Então, você voa daqui. Eu quero me manter neste lugar. Preciso ter o povo como meu aliado, o Estado precisa ser útil. O povo, meu amigo, é só sucesso. Resumo do negócio. Não é tão complicado assim. O complicado é fazer o bagulho. Mas aí também tem outros tipos de fazer um principado civil, tá? O principado civil, ele pode ser criminoso. Ele conta lá uma historinha muito bonita, que um dia o pessoal foi tomar café, e aí uma pessoa da guarda do rei, do príncipe, no caso, tipo, uma barbada, né? Pega uma faquinha, punhala o príncipe, virou príncipe. Tá, mas isso é uma possibilidade. Por que isso não é uma possibilidade boa? Tá? Porque existe um limite. Existe um limite para as coisas. Quem é que disse no primeiro dia de aula que precisa ter senso? É mesmo? Por que não pode simplesmente apunhalar o príncipe? Porque o que acontece contigo, o que acontece com os outros, vai acontecer contigo. É aquela coisa, tipo, vou trair a fulana. A probabilidade de você levar um chifre, ou ser o próximo a levar um chifre, é muito grande. É basicamente essa a ideia. Tudo que tu faz com os outros vai voltar para ti. Né? Porque se ele inicia essa ideia, tipo, é
possível que, se eu der um golpe aqui, eu me coloco no poder, mas eu não vou conseguir me manter, porque eu dei a ideia para os outros. E eu não vou ser maluco para sempre. Eu não vou ser forte, perceptivo. Vocês conseguem entender essa ideia? Eu não vou ser bom para sempre. Em algum momento eu vou vacilar e no meu vacilo, quem que é o meu lugar vai fazer a mesma coisa comigo que eu fiz com o outro. Por isso que a ideia de um ato, de uma tomada de um principado civil criminoso não é uma boa ideia, tá? Aí é aquele que ele vai dizer, ó, são atos nefastos, é até bem engraçado, mas são atos nefastos, existe um limite, mas vocês precisam prestar atenção aqui, que a ideia não é algo, eu estou fazendo algo que Deus não vai gostar, ele vai ficar chateado comigo e eu vou perder o meu posto. Não tem, não tem Deus, tira Deus daqui, não tem Deus nenhum aqui no negócio. É exatamente essa associação do que é civil, político, do que é científico, com o que é religioso. Vamos separar esse negócio, cada um no seu quadrado. Nossa, isso é muito velho. Se tu não tem virtude, tá? Não tem glória. Basicamente o que ele vai dizer. Se tu é traidor, tu vai ser traído e toda aquela ideia de que o bem precisa ser feito devagar e de que o mal precisa ser feito rápido, tá? Assim, se os principados têm as próprias leis, você não quer aquilo, o que você precisa fazer? Você tem que destruir, tá? Fixar a residência, que é isso que ele está falando lá do pessoal vir morar para cá. Você precisa manter as leis deles, porque alguma coisa precisa estar dentro. Aquilo era algo que eles já concordavam. Você precisa deixar com que eles tenham espaço para se sentirem confortáveis no mesmo lugar, para que não haja total rebelião, tá? Uma rebelião controlável, um desgosto controlável, tá? Porque você precisa do quê? Ou que eles te amem, ou que eles te temam. Você não pode ter que eles te odeiem, tá? Dentro desse sentido. As lembranças alimentam revoltas e a liberdade nunca vai ser esquecida. Por exemplo, se você vai tentar tomar um lugar que já as pessoas já são livres, tá? Tinha lá uma monarquia e aí, por algum motivo, se tornaram livres. Não, mas aí eu não vou lá. Eu vou lá, eu quero tomar aquele lugar, o pessoal já é livre, só que agora eu quero que eles voltem para a monarquia. Como que eu vou manter esse poder? Eu preciso destruir, eu preciso fixar a minha residência, manter algo deles, tá? Destruir qualquer tipo de lembrança, porque essas lembranças alimentam revoltas, mas ter certeza de que essa liberdade nunca vai ser esquecida. Tá? Basicamente, aí a última coisa que tem são os tipos de principados eclesiásticos, e o valor que o Maquiavel dá é o mesmo. Não, mentira, isso é uma piadinha, não é bem isso, mas ele não é muito importante, porque o que se fala sobre os principados eclesiásticos? Que eles vivem dentro dos dogmas da religião. É isso, por isso que eles estão num cantinho aqui, meio nada a ver, não vai nem falar deles. Ridículo. Mas é basicamente isso. Uma coisa que não foi dita na aula passada e eu ainda não falei agora, tá? É algo que pode vir, é possível que não venha, mas também é possível que venha, porque é para quem estuda Maquiavel direitinho, tá? Existem dois termos, virtu e fortuna, tá? Aonde virtu vai ser, a gente pode traduzir como virtude, habilidade, e fortuna a gente pode traduzir para sorte. Mas é mais ou menos isso, tá? Porque o que ele vai dizer sobre isso lá nos novos? Que você precisa ter a virtude, a habilidade, você precisa saber
Você tem que estar preparado, você precisa se planejar, você tem que ser um bom político. Tem que ser estudado. Seja, e aí, do outro lado, você tem a sorte. Tipo, o que é que a vida vai me jogar em cima de mim? E aí vem o problema. Você, enquanto político, vem o problema para você conquistar e manter o poder de novo, vou repetir isso 1000 vezes se preciso, tá? Você vai ter que lidar com problemas. Para lidar com esses problemas, você tem 2 opções. Ou você pode saber como lidar com eles, ou você pode deixar pra sorte. Adivinha o que é que a gente precisa fazer para saber como se preparar para os problemas? Aprender, né? E tá aí uma ideia de que se ele precisa, o Médici, que já tinha perdido o poder há pouco tempo, se o que ele precisa é manter o poder, que é o que ele quer, e o que o Maquiavel tá dando para ele é essa virtude. De um jeito ou de outro, é isso. Para com que ele precise contar menos com a sorte e que ele esteja mais bem preparado. Dentro deste contexto, essa virtude é muito requisitada. É o que ele, por baixo dos panos, está colocando. Tá? De que a pessoa precisa saber, a pessoa precisa se preparar, ela não pode simplesmente soltar a sorte e esperar e simplesmente deixar as coisas acontecerem. Isso não é inteligente. Ele precisa se preparar, ele precisa saber. Ele fala sobre a guerra ser um tipo de doença, os problemas serem um tipo de doença. Dá o exemplo da tuberculose, de que quando ela está no início, a tuberculose é que nem um problema político. A gente pode dizer assim, quando ela está no início, a gente não tem sintomas, não tão aparentes. As coisas não aparecem erradas, tá? Mas no início, e ela é fácil de curar no início, mas ela é difícil de ser detectada. Quanto mais ela vai avançando, que ela vai crescendo, os sintomas são mais detectáveis, mas é mais difícil de curar. Então é por isso que o príncipe precisa estar perto. Vocês lembram que na época não tinha telefone, não tinha computador, não tinha bicicleta. Era tudo a cavalo. E aí, para sair de um lugar para o outro, para ficar sabendo das coisas, a pessoa precisava estar perto, estar presente para saber dos sintomas e poder resolver eles. Quando você tem tempo, tá tudo bem. Dá para resolver um problema. Mas tu não tem tempo, ele tomou, tu nem viu, o pessoal já tá lá nas tuas terras enquanto tu tá comendo mato. Tá? Basicamente, o resumo mais despojado. Eu tô numa luta, o Pedro pode voltar. Eu só queria comentar uma coisa que eu entendo importante também para a gente conseguir entender essa ideia do Maquiavel, é que aquela imagem que a gente sempre tem dele, né, de ele é cara mal, que os fins justificam os meios, né? Normalmente é isso que a gente pensa quando a gente pensa em Maquiavel e tal. Mas é interessante pensar que, diferente dos outros autores que a gente viu, que a gente falou de Aristóteles, de Platão, que falam, a forma ideal de governar é assim, a forma ideal de ter uma relação de governo é essa. O Maquiavel vem e fala, não, tô nem aí para a forma ideal. A vida é assim, tem que ser o jogo político acontece assim. Então tem que estar preparado para esse jogo político. Não me importa qual seria o jogo político ideal. Me importa o jogo político que tá jogado, que está na mesa. Se eu não souber jogar esse jogo, não adianta. Então ele é além dessas questões da virtude e da fortuna, essa que a gente chama de verdade efetiva das coisas, é o que importa para ele, aquilo que está na realidade acontecendo, né? Ele faz um manual de como conquistar e se manter no poder, não sobre como seria um poder ideal, como seria um governo ideal, como seria qualquer outra coisa, né? Como já diria o slogan do Game of Thrones, no jogo dos tronos, ou você ganha ou você morre. Não saberia dizer porque eu não vi a série. Eu acabei de pesquisar no Google, eu não lembrava exatamente como é que era. Bom da Apesar de tanto tempo tu insistindo nesse Game of Thrones, eu nunca vi. É isso aí, pisada. Tipo, mas o fulano é mal. Não, não tem mal e bom. Não tem moral aqui no troço.
O que ele diz assim, a vida é esta, toma. A verdade é esta. Tu quer ter, então é assim que tu vai conseguir. Para. Mas o certo seria a gente ter uma democracia, o certo seria a gente ter. Não tô nem aí porque é certo. Se tu quer poder, tá aqui. Não, e estamos falando dentro de uma ideia de principados. Por isso que o nome do livro é O Príncipe, não é o presidente, gente. Não é o deputado, não é o vereador. O primeiro-ministro. Não é o primeiro-ministro. E isso é uma baita de uma ideia, viu? Exatamente, essa ideia de bem e mal é uma perspectiva cristã, é uma ideia de moral. A ideia que é o princípio de ver a política como uma ideia racional. Ele pegou tudo o que ele viu, tá? E pensou assim, não, mas nós podemos tipificar isso. E tá aqui os tipos de principado. Ele vai escrever um outro livrinho, A República, mas falando sobre repúblicas, que era o que ele realmente gostava e tal. Mas a ideia aqui que a gente precisa apresentar para vocês é o Príncipe. A obra principal dele, né? A obra que ele que foi marcante, que modificou a ciência política, é o Príncipe. Justamente por apresentar esse novo paradigma. Que até então era esse modelo greco-romano, de o ideal seria assim, no mundo perfeito as relações são assim, ou então a partir de uma perspectiva cristã, né, que tem outros filósofos, São Tomás de Aquino, tal. Sempre por uma perspectiva cristã. Então ele veio o primeiro que quebrou essa barreira, falou, tipo, não importa o Estado cristão, não importa o Estado ideal, importa o Estado, como ele é. O que estamos vendo é isso, né? Perguntas, comentários? Não Tem um fique. ok, pelo menos deu um ok para saber que vocês estão vivos. Ah, é. Se não der um ok, eu sei que tá lavando a louça, tá fazendo comida, tá olhando no YouTube. Ok. O pior é que eu descobri, não posso dizer isso no YouTube, não posso dizer isso pra vocês. É bom não ficar ouvindo as aulas enquanto faz outra coisa. Sim. Já estive. Vocês vão perder todos os meus gestos, todos os meus jutsus. Não, eu não Quem aceito. são vocês, né? São vocês. Vamos adiante? Vamos? Vamos Ninguém embora. tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, pode colocar aí a qualquer momento também. Vamos aí pra isso. Vamos às questões. DJ, solta o som. Produção, manda as perguntas. Ó, esse moço todo tem uma eu amo porque quem produziu o slide foi a Sami. O Maquiavel tem uma estátua, se eu não me engano, em Florença, e a cara dele é muito maravilhosa. Ele é um misto ele é meio gótico, né? Porque a gente fica pensando assim, ai, maquiavélico não tem nada a ver com Maquiavel, mas é muito foda ele. Essa estátua dele. Uma coisa que eu precisava que vocês me respondessem é se vocês conhecem o meme Roy Letícia. Maravilha. Luísa! Quem são? Eu sei que o primeiro é o Maquiavel. Não, quem não, ela falou. Quem não? Ai, Quem não meu conhece. Deus. Quem são? Ué? A idade chegando ali, ó. Mas é o Maquiavel, o Platão e Aristóteles. Agora não sei se é Platão e Aristóteles ou se é Aristóteles e Platão. É a história de Platão. Platão eu sei que é o mais de cá. Com certeza. Mas como Tem mais cara de Platão isso também. Eu não sei também. tu achas? Na verdade, eles são idênticos, né? É um velho. É tipo. São pessoas que viveram dois gregos que viveram há milhões de anos.
Então, como é a cara deles? Bom, o importante é saber. Adiante. O importante Opa, é. maravilha. O Platão Platão não usa blusa, a é Samara tá adepto dizendo. do. Outra coisa. Tá, vamos embora. Estou com. Vamos lá, então. Quer ler? Eu posso ler? Eu só quero ter o acesso a. Como é que eu faço para poder fazer enquete? Tu clica no maisinho e põe em tornar-se apresentador. Li. Uia. Achou? Tá, mas então vamos lá. Então, 159 de 2014. Tudo do Enem, tá? Bastar-se a si mesma a uma meta a que tende a produção da natureza e também o mais perfeito estado. É, portanto, evidente que toda cidade está na natureza e que o homem há naturalmente feito para a sociedade política. Falei certo? Aquele que, por sua natureza e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma pátria seria um indivíduo detestável, muito acima ou muito abaixo do homem, segundo Homero, um ser sem lar, sem família e sem leis. Aristóteles na Política. Para Aristóteles, a cidade resulta de uma a desenvolvimento da razão e suas leis, que visam aperfeiçoar a natureza humana. B. Convenção social que pretende proteger a comunidade dos perigos naturais. C. Ação violenta externa que objetiva transformar o homem em um animal social. D. Etapa natural do desenvolvimento humano, cuja finalidade é a vida em sociedade. E contrato político que beneficia de modo igualitário os membros das castas sociais. Valendo! Não se acanhe em responder. Vamos lá, falta. Quantos falta responder? A Samara eu não conto porque ela já sabe a resposta. A Samara respondeu, foi tu que não respondeu. Uma pessoa só respondeu. Tá, respondi então. Vamos indo lá então. Falta uma pessoa, mas já vamos respondendo pra gente, já que essa foi as outras. Tá, então. A grande maioria de vocês chutou na D. A maior parte chutou D. A gente teve um que foi na A e um que foi na E. Então, vamos ver. A B e a C, então, todo mundo concorda que não que está errada, né? Que a convenção social que pretende proteger a comunidade dos perigos naturais e a ação violenta externa que objetiva transformar o homem em um animal social. Essas aí já vamos descartar, então, que ninguém foi nelas. Vamos então ali nas outras que teve uma resposta. Desenvolvimento da razão e suas leis que visam aperfeiçoar a natureza humana. Para Aristóteles, que nem no texto também cita isso, o estado de sociedade é um estado natural. Já faz parte da natureza humana, que ele chama, que diz que o homem é um animal político, porque é um homem que o ser humano naturalmente é feito para viver em sociedade. Então, não seria uma questão de aperfeiçoar a natureza, mas de
basicamente viver a natureza, né? Não seria algo de tornar melhor, já é a natureza, já é o básico da humanidade. E nesse caso, portanto, também não se trata de um contrato político que beneficia de modo igualitário os membros das classes sociais. Até porque, quando a gente fala na Grécia Antiga, a gente fala nos cidadãos gregos, a gente não está falando de todas as classes sociais. A gente está falando dos homens livres, nascidos em Atena, nascidos na cidade, né? Estrangeiros estão fora, escravos estão fora, mulheres estão fora. Então tem toda uma restrição para ser considerado parte dessa política, né? Então, sim, a cidade é uma etapa natural do desenvolvimento humano, cuja finalidade é a vida em sociedade. O ser humano já é, é natural ao homem viver em natureza, viver em sociedade, e a cidade faz parte dessa vida em sociedade. A resposta é a D. Muito bem. Vamos adiante. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos ir adiante? Acho que vou tentar fazer o máximo de perguntas. E se o pessoal tiver alguma dúvida ou algo do tipo, eles podem usar o que nós estamos tentando fazer há milênios, desde que a gente começou isso, que é a monitoria. Me chama, eu respondo. Quer ler essa? Ou- Ah, mas poxa. Embora eu muto o microfone. Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. Por consequente, como o conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios são variáveis, pois todas elas poderiam ser diferentemente. E como é impossível deliberar sobre coisas que são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência nem arte. Nem ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte, porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisa. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. Aristóteles considera a ética como pertencente do campo do saber prático. Nesse sentido, ela difere-se dos outros saberes porque é caracterizada como a. Conduta definida pela capacidade racional de escolha. B. Capacidade de escolher de acordo com padrões científicos. C. Conhecimento das coisas importantes para a vida do homem. D. Técnica que tem como resultado a produção de boas ações. E E. Política estabelecida de acordo com padrões democráticos de deliberação. As opressões. Ah, meu pai, eu achei que tu ia botar a Não, sim. enquete aí, homem.
Não foi. Eu aguardando. Desculpa, eu tava esperando tu colocar. Meu Deus. Vocês já estudaram Aristóteles com a filosofia? Essa questão é mais, na verdade, é mais da filosofia, né? Mas tem algumas coisas em comum com a nossa área também. Já estudaram? Eu ia falar alguma coisa. Então, assim, ó, vamos só fazer, pra gente não perder muito tempo nessa, pra gente poder conseguir fazer mais questões. Essa questão tem, né, o aspecto pra gente também, mas ela é principalmente da área da filosofia, que é essa questão de ética e tal, não tá tanto dentro da nossa área, mas da filosofia. Mas assim, só para não passar, tu tá mudo, Lucas. Fazendo uma mímica. Então, pode seguir, desculpa. Tá. Então, a resposta dessa questão, vamos até pular a enquete pra gente não perder muito tempo com essa. A resposta dessa questão é a conduta definida pela capacidade racional de escolha. Só para não passar em branco, né, para ter já que a gente colocou essa questão, falar um pouco dela. Aristóteles, ele é principalmente focado nessa questão da racionalidade. Então, sempre as questões de Aristóteles vai envolver essa questão, essa temática da racionalidade, do, da, do, a escolha racional, né? E é dentro dessa, porque tem essa dicotomia com Platão, que é o que vem antes dele, que é mais idealista, a questão do mundo ideal, o mundo das ideias e tal, enquanto o Aristóteles é mais racional. É só nessa questão, assim, pra gente focar. Não vou falar muito também para não acabar falando alguma besteira, para que a outra área possa nos, né? Não quero me meter na área dos outros, né? Mas só para não passar em branco essa questão. Pessoal, vamos adiante para a próxima questão, que é para a gente conseguir responder mais. Vamos lá, passa a próxima? Deus, embora. Pagank, bora. Tá, tô procurando. Essa aí também, de repente, a Vai, gente vai lá. passa, porque também é. Também tá falando mais da filosofia, isso aí, né? É que eu. Tá até do ponto de vista filosófico. Então, vamos passar para próxima. Não. Eu tava lendo e isso não li. Aí é nossa. Não, Etimologia também é mais nada disso. não. Epistemologia Vamos adiante. platônica não é. Vamos adiante. Ah, Esse PIN. Quer ler essa aí? vamos. Vamos embora. Já tinha esquecido do ponto também. Obrigado, Samar. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitam os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Assassínio. No século XVII, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexões sobre a monarquia e a função governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na a. Inércia do julgamento de crimes polêmicos. B. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. C. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. D. Neutralidade diante da condenação dos servos. Ou E. Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe.
Vamos embora. A enquete que eu acabei de publicar é da questão anterior. Desculpa, gente. Agora vocês respondem e a gente já clica de novo. Tá. 6 pessoas responderam, já vamos embora. Uma pessoa respondeu A e 5 respondeu E. Tá. Já faltou algumas pessoas responderem, mas vamos embora. Maravilha, mais uma pessoa respondeu E. Agora tá certinho. O resultado que tá ali é o resultado que vem pra cá. Bom, só pra gente, faltam 10 minutos, vamos tentar responder o maior número de questões possíveis. Por que que não é a A? Tá? Ele tá falando ali em cima o quê? Que o príncipe não deve se incomodar com a reputação de cruel se o seu propósito é manter um povo unido e leal. Tá? Não interessa se do que vão me chamar, o importante é que eu cumpra o meu objetivo. De fato, com alguns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Ou seja, se ele for clemente, tá? Se ele for permissivo, a gente pode usar e traduzindo essas palavras, ele pode ser permissivo com quem cometeu o ato errado, tá? E ele não vai ser bom para o povo, porque esses distúrbios vão levar ao assassínio e ao roubo. Vocês entenderam a pergunta? Tá? A pergunta já dá. Não necessariamente precisava saber sobre Maquiavel para entender completamente a pergunta e saber responder ela. Por que, que a A está errada? Porque a inércia a gente aí volta lá para a física, que é a ideia de não a tradução aqui da inércia é não sair do lugar, é não fazer nada. Tá? Não fazer nada relacionado aos julgamentos de crimes polêmicos. Tá? Então, daqui a pouco o Matheus vai me mandar uma mensagem. Eu não sei o que é inércia, eu sei o que é inércia, não vamos explicar agora. Tá? Por isso que não é a. Que aqui, o que ele está falando na pergunta, ele está afirmando na pergunta que não importa se vamos chamar de cruel, desde que eu puna com severidade, para com que o que eu puno agora a pessoa não vá cometer outro crime depois. Basicamente essa pergunta. Então não seria inércia no julgamento. Tá? Por isso que não é a bondade em relação ao comportamento de mercenários não tem nada a ver. Isso aqui é muito mais RPG do que Maquiavel. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. Compaixão com religioso? Palhaçada. Compaixão quanto à condenação. De novo, perdão, me perdoe. Neutralidade diante da condenação de servos? Não, tem nada a ver o negócio. Conveniência entre o poder tirânico e a moral da vez. Oh, é isso mesmo. Esse está correto. Até porque todas as outras acima estão erradas. Vamos embora. Dúvidas? Maquiavel de novo. Quer, Pedro? Tá, deixa eu ir embora, já tô aqui. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que
O que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao a. Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidos pelo seu tempo. B. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. D. Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. E. Redefinir a ação política com base na unidade entre a fé e a razão. Vamos segurar que tem mais duas. E não sei se vocês enxergam o Pedro por aí. Para mim, ele sumiu. Mas vamos embora. C e E. Vamos. Por que não é E? Desculpa, spoiler, tá? Mas redefinir a ação política com base na unidade de único ou união entre a fé e a razão. Não, não tem fé. Não, sem fé. Sem fé, gente. Sem fé. Disse na última aula, disse nessa. Não, sem fé. Não tem fé nenhuma. Não. Quando fala em Maquiavel, não, não. Maquiavel é alérgico à igreja, tá? Então, se na questão tiver alguma coisa relacionada à fé, religião, Deus, tal, não faz isso. Não. Tá? Então, a resposta certa é a C mesmo. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Você vai fazer alguma coisa, faz relacionado à sua razão, né? Autônoma, assim, tipo, não sem fé. Fé não, tá? Sem fé. Exatamente. A igreja, inclusive, baniu o livro dele. Aqui é o Gabriel, aqui é a igreja. Não, não. Ó, o Pedro tá voltando. Vamos embora, que falta 2 minutos. A Luísa está dizendo alguma coisa. Converse com nós, Luísa.
ler rapidão. A gente pode, ficou com dúvida, achou que não é, quer conversar sobre, chama na monitoria, chama no grupo, chama no privado, só chama. Pode ser. Mas pensa sempre que se a opção é razão ou fé, Maquiavel sempre razão. Tá? Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Ou seja, quando tá tudo de boa, ele me dá até os filhos dele. Mas, quando o perigo está perto, ele se revolta. A partir da análise histórica do comportamento humano e suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser a. munido de virtude com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social, portanto, seus direitos naturais. E E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Bom, daqui a pouco tem alguém batendo na porta para entrar. Explicação rapidinha, que nós temos que dar boa noite ainda. A maioria do pessoal marcou C, tá? E quem marcou C tá certão, tá? O homem é sim guiado por seus interesses, por isso que ele fala sobre ser amado, melhor ser temido, porque aí o temido é a garantia. Se existe essa instabilidade, é exatamente isso. As ações são imprevisíveis e inconstantes. Maravilha. O homem é naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. Não, Pedro, Tá vendo? tô te ouvindo. Agora a minha internet deu uma ligada aqui, mas dá pra dar um tchau pelo menos. O que ele fala da racionalidade, tá? Da razão, é o jeito como as pessoas precisam ver as coisas e ver a política, tá? Mas não que comportamento humano dentro das suas relações sociais e políticas é assim, tá? Ele precisa ser seu jeito de fazer as coisas sem a moral, sem o bem e mal e essas coisas, mas não seja naturalmente racional, tá? Eu acho que isso provavelmente é um pega-ratão com outro autor.
mas a gente pode trazer para explicar direitinho por que não é AD. Mas não é. Tem nesse material outra pergunta, que é o que a Sami estava dizendo, que já está no Drive com gabarito. Tá? É outra pergunta de Maquiavel também, ou seja, vocês veem que Maquiavel é uma coisa que cai bastante, né? É importante de ver. Mas eu acho que é isso. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis. Podemos dar beijo, tchau. Esperar a Giovana dizer alguma coisa. Valeu, gente. Tchau. Boa noite. Desculpa meus problemas técnicos no meio da aula. Tem que pela Lucas no final. Sem querer, que eu ouvi o que ele estava falando. Eu não anoto quem é que marca o quê. Eu não fico olhando ali quem é que acertou, quem foi que errou. Mas se a pessoa que, por exemplo, essa última marcou D e não entendeu o porquê que não é D, tá? Pergunta pra gente ou a gente traz na próxima aula a explicação, porque a pandemia e o isolamento estão aí destruindo com o cérebro de todos, o meu também. Muito, muito. Mas muito obrigado. Boa noite. Isso, na verdade, é só uma desculpa para vocês virem falar com a gente. Não, mentira. Mas pode ser. Mas não é.